Capítulo 1 do livro A Caminho de Marte, do Ivair Gontijo. O lançamento. De Ivair Gontijo, enviada em sexta-feira, 25 de novembro de 2011, 9 horas e 27 da manhã. Para amigos e familiares. Assunto: NASA está pronta para o lançamento em novembro da sonda para Marte. Oi, pessoal, isso aqui é um e-mail, tá? Oi, pessoal, se tudo sair de acordo com os planos, amanhã, sábado, às 7h02 da manhã, hora do Pacífico, ou 1h02 da hora de Brasília, o poderoso rugido do foguete Atlas V será ouvido em Cabo Canaveral, na Flórida, levando o MSL para além do poço gravitacional da Terra e colocando em uma trajetória para se encontrar com Marte em agosto de 2012. Na chegada, o radar que eu ajudei a construir controlará a descida final do veículo Curiosity na superfície de Marte. Nossa janela de lançamento, amanhã, tem 1h e 43 minutos de duração. Se ele não for lançado amanhã, nós temos uma janela de lançamento todo dia até o dia 18 de dezembro. Clique no link abaixo para ver as 15 fotos do MSL sendo montado e preparado para o lançamento. Boa sorte para todos nós. A foto está no Google, eu posso passar o endereço nos comentários. Nosso lançamento já estava atrasado um dia. Ele poderia ter acontecido no dia anterior, que tinha sido o primeiro propício, mas a equipe precisou de mais tempo para remover e trocar uma bateria do sistema de proteção e aborto de voo. Quando mandei esse e-mail, eu já trabalhava nesse projeto havia mais de 4 anos, mas alguns colegas estavam na equipe havia mais de 10 anos. A apreensão era grande e todos estávamos cansados dos problemas que acontecem em um empreendimento tão complexo. O veículo já estava pronto, mas como havíamos passado anos nos referindo à missão e aos veículos pela sigla MSL, de Mars Science Laboratory, ainda não estávamos acostumados a chamá-los de Curiosity. Ele estava montado no topo de um foguete gigantesco no Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos, planeta Terra em órbita do Sol, esperando para ser lançado de forma a alcançar a órbita de Marte e descer no planeta vermelho. O veículo era o maior laboratório robotizado móvel já criado pela NASA, a ser enviado para outro mundo, para fora do planeta Terra, com uma capacidade científica sem precedentes. Seu destino, há pouco mais de 8 meses no futuro, seria um ponto específico dentro de uma cratera de 150 km de diâmetro no planeta Marte, de onde nunca mais sairia. Tudo estava quase pronto e, embora eu não tivesse ido assistir ao lançamento na Flórida, era como se eu estivesse lá. Só o pessoal que realmente precisava comparecer recebeu autorização de viagem com tudo pago. Como a data exata do lançamento depende de muitos fatores, inclusive do clima, preferi assistir a tudo de casa pela NASA TV. Como todos que trabalharam no projeto, eu também estava apreensivo. Apesar de saber em detalhes o que ia acontecer, também conhecia os riscos que enfrentaríamos durante o lançamento, a viagem e principalmente na chegada. Era comum entre os engenheiros do projeto perguntarmos uns aos outros se algum problema específico tirava nosso sono à noite. Eu sempre respondia que não. Porém, naqueles dias e horas antes do lançamento, comecei a pensar que nosso radar poderia não funcionar, que algo poderia dar errado durante o lançamento ou ao longo da viagem para Marte. Talvez houvesse a possibilidade de que outra parte da espaçonave causasse alguma interferência. E quando foi testado aqui na Terra, por exemplo, o radar funcionava direitinho, mas era impossível não ficar com uma pulga atrás da orelha. Acho que todo mundo tinha preocupações assim, cada um com sua parte. Nossas chances de que tudo desse certo não eram lá muito grandes. Milhares, talvez milhões de problemas poderiam aparecer. Todos colocavam a integridade acima de tudo e haviam feito o melhor que podiam. Infelizmente, o melhor nem sempre é suficiente. Teríamos de esperar pelo resultado. Na hora que mandei o e-mail, eu achava que o lançamento era a parte mais fácil e que ia dar certo. Não havia trabalhado em nada relacionado a isso. É sempre assim, ignorância às vezes aumenta a confiança da gente. Quanto mais conhecemos os detalhes, mais apreensivos ficamos.
Nesse caso, eu nem sabia que era a primeira vez que esse foguete seria lançado com aquela configuração específica de 4 foguetes auxiliares de combustível sólido. Em lançamentos assim, há um processo a ser seguido que aumenta as chances de sucesso. Antes de o lançamento ser autorizado, o controlador das operações faz uma chamada que inclui todas as áreas envolvidas no projeto. Sistemas do Atlas, propulsão, hidráulica, pneumática, água, sistemas do Centauro, sistemas elétricos, apoio de terra, controle de voo, instrumentação, comunicações, cordões umbilicais, qualidade, clima e proteção da área, além do diretor do lançamento. Essa chamada leva cerca de 5 minutos, até que todas as áreas sejam citadas e cada um dos gerentes responsáveis responda Go. Vamos em frente. Qualquer um desses gerentes tem autoridade para adiar o lançamento se houver algum problema em sua área. Atrasos são comuns. Eu havia assistido ao lançamento da espaçonave Juno, que partira a caminho do planeta Júpiter. Nessa ocasião, o responsável por garantir a segurança da área marítima que seria sobrevoada pelo foguete pediu um adiamento de meia hora durante a chamada porque receberam a informação de que 2 barquinhos à vela haviam aparecido na costa e estavam bem embaixo da trajetória da espaçonave. Como uma medida preventiva em caso de acidente, não pode haver ninguém nessa área. Foi necessário enviar um helicóptero para lá e mandar esse pessoal literalmente sair da direção do foguete. Essa chamada é um momento muito tenso. Todo mundo sabe que pode haver atrasos, mas se todos os gerentes aprovarem, dali em diante é quase tudo certo que o lançamento vai acontecer mesmo. Nossa chamada passou sem incidentes, a contagem regressiva continuou, até que 5, 4, 3, 2, 1, o motor principal disparou, 0, e o Atlas V decolou, levando o Curiosity à procura de pistas para um quebra-cabeça planetário sobre a vida em Marte. Todos os sistemas estavam funcionando sem problemas, os 4 foguetes auxiliares queimando toneladas de combustível sólido por segundo, acelerando o veículo rumo ao azul profundo. O lançamento de um foguete é uma das imagens mais bonitas que eu já vi. E não funciona, e não importa se é o primeiro voo do Gagarin, que vejo de vez em quando pela TV, se é a decolagem do gigantesco foguete russo Proton para iniciar a construção da Estação Espacial Internacional, se é algum dos americanos Delta II e Atlas V ou se é um francês Ariane. Todos eles fazem a gente respirar fundo várias vezes e causa aquela pressão no peito que vai subindo e dá um nó na garganta. Um foguete decolando é uma das visões mais otimistas do futuro da humanidade. A mais bela descrição de um lançamento foi feita por Valentina Tereshova. Ela decolou no dia 16 de junho de 1963 e orbitou o planeta Terra 48 vezes durante 70 horas. Mantendo a calma, mas com 156 batimentos cardíacos por minuto, a primeira filha de Adão e Eva a ir para o espaço se preparava para ir para a ignição daquela montanha de combustível abaixo dela. Mais tarde, ela descreveu sua decolagem. A música do lançamento começa com as notas graves. Eu ouço um rugido que me lembra trovões. O foguete estava balançando como uma vara verde no vento. O rugido cresce, alarga-se e as notas mais agudas não aparecem. A espaçonave está toda tremendo. De repente, eu digo para mim mesmo: nossa, estou voando. Nosso foguete continuou acelerando e 1 minuto e 52 segundos depois, na decolagem do combustível sólido dos 4 foguetes auxiliares acabou. O primeiro par se separou e poucos segundos depois foi a vez dos outros 2. Nesse ponto, nosso veículo já estava a 48 km de altura e 50 km de distância do ponto de lançamento, viajando a 5.288 km por hora. O foguete Atlas V estava queimando seu combustível líquido e tudo parecia normal. 1 minuto e meio depois da injeção dos foguetes de combustível sólido, 3 minutos e 25 depois da decolagem, já atingira a altura de 118 km, a 253 km de distância do Cabo Canaveral. E já no espaço, o veículo atingira a velocidade de 12.158 km por hora. Em seguida, o foguete foi colocado mais ou menos em ponto morto,
como de um carro. Nesse momento, o sistema de controle de teleguiagem foi desligado e a injeção do combustível do Atlas V foi parcialmente fechada, de forma a reduzir a aceleração para 2,5 gramas, ou 2,5 vezes a aceleração da gravidade na superfície terrestre. Uma válvula começou a pressurizar o cone do foguete, preparando-o para sua abertura. O MSL seria então exposto pela primeira vez ao espaço extraterrestre e ao vácuo. O foguete respondeu a todos os comandos sem nenhum problema. Logo, a pressão chegou ao ponto correto e as duas partes da carenagem se separaram, voando para longe do foguete sem danificar nada. Tudo isso foi filmado em tempo real por câmeras montadas do lado de fora do foguete e transmitido para os controladores de voo e para a NASA TV. Por isso, milhares de computadores e TVs do mundo inteiro puderam mostrar as várias fases do lançamento. Assim que a carenagem se separou, a teleguiagem foi religada e a aceleração do foguete Atlas V aumentou outra vez. Ainda havia combustível para queimar por mais 1 minuto. 4 minutos e 27 segundos depois da decolagem, o combustível do Atlas V também acabou. Tendo cumprido seu papel durante a subida, ele se separou, para não diminuir o poder de aceleração do restante. Chegou então a hora do acionamento do Centauro, o segundo estágio, ou o segundo foguete, de combustível líquido. Se algo desse errado, o MSL não atingiria velocidade suficiente para entrar na órbita, nem escaparia da Terra, e com certeza cairia de volta e seria destruído ao reentrar na atmosfera. Novamente, tudo aconteceu sem anomalias. 10 segundos depois da separação do Atlas, o Centauro acordou, disparando seus jatos de combustível na câmara de combustão e produzindo aceleração por quase 7 minutos antes de se desligar novamente. Isso colocou o nosso veículo em órbita terrestre e aos 19 minutos e 52 segundos seguintes foram sem aceleração. Estávamos em órbita elíptica de 163 vezes 322 quilômetros em torno da Terra. Um comentário. Tem um livro de David J. Shayler e Ian A. Moore em Woman in Space, Following Valentina. Na página 59, fala sobre da série Springer Praxis Books in Space Exploration, Springer, Alemanha, 2005. É quando fala do caso da primeira mulher que entrou em órbita do planeta, em 1963. E o outro comentário é: um círculo pode ser descrito por um único número, que é um raio, o seu raio. Se um objeto está em órbita circular, numa altura acima da superfície terrestre, é fixa. Por exemplo, ele ficará sempre a uma altura de 500 km. Já uma elipse é um círculo achatado e, por isso, tem uma direção em que a altura será mínima e a outra será máxima. No caso do nosso veículo, ele estava se movendo em uma órbita com distância mínima da Terra de 163 km e máxima de 322 no elipse. Bem, continuando. Mas não iríamos completar uma volta inteira ao redor do planeta. Durante esse tempo, os controladores de voo checaram se tudo estava bem, se havia eletricidade para alimentar todos os circuitos, se os computadores estavam funcionando e se a trajetória estava correta. O foguete partiu da Flórida no rumo sul-sudeste. Passou sobre grande parte da África, indo em direção ao sudeste africano, depois de novo sobre a água e cruzou a ilha de Madagascar. Ao entrar novamente em uma região acima da água, o Oceano Índico dessa vez, o plano era que o Centauro ligasse uma vez por 8 minutos, desligando 39 minutos e 6 segundos depois da decolagem. Aí sim, teríamos velocidade suficiente para escapar do braço gravitacional da Terra e ir ao encontro de Marte. Esse era outro momento crítico. Se tudo não corresse exatamente de acordo com os planos, a missão poderia terminar aí. Um problema similar havia ocorrido 2 semanas antes, com a missão russa Photos Grunt, solo de Phobos, no dia 9 de novembro de 2011.
Os russos haviam lançado uma nave para Phobos, uma das luas de Marte, com o objetivo de pousar em sua superfície, para coletar cerca de 200 gramas de solo e voltar trazendo as amostras para a Terra. Infelizmente, eles tiveram problemas com o sistema de controle. Os 2 computadores de bordo reiniciaram durante a subida e parece que o segundo estágio do foguete nunca disparou para mandar a missão a Marte. A espaçonave russa ficou presa na órbita terrestre e entrou de volta na atmosfera no dia 15 de janeiro de 2012, provavelmente caindo sobre o Oceano Pacífico, a oeste da costa chilena. Segundo a imprensa, a falha pode ter sido causada por um erro de programação do software dos computadores, por raios cósmicos ou por componentes falsos ou adulterados, o que vem sendo um problema atualmente. Sentimos muito o que aconteceu. Sabemos como é triste e difícil passar por problemas assim. Nossos irmãos e irmãs da Rússia nessa aventura de descobrimento e exploração têm todo o nosso respeito, apoio e simpatia. Felizmente, não enfrentamos o mesmo problema. O Centauro respondeu a todos os comandos exatamente como planejado e aumentou a velocidade do veículo, de forma que ele pôde escapar da órbita elíptica ao redor da Terra. Passados 42 minutos e 48 segundos da decolagem, o Centauro virou o nosso veículo da direção certa, colocando-o em trajetória hiperbólica da partida da Terra e se separou. Agora, nosso veículo estava a caminho de Marte, mas o trabalho do Centauro ainda não havia terminado, pois ele também continuaria se movendo mais ou menos na mesma direção que o MSL, ou Curiosity. Se não fizéssemos nada, havia uma chance de que continuasse na mesma trajetória e chegasse a Marte, atingindo a superfície do planeta. Se fôssemos terrivelmente azarados, ele poderia até colidir em nosso veículo durante a viagem, ou nas manobras de chegada. No melhor dos casos, se também atingisse Marte, o Centauro contaminaria seu local de descida com compostos orgânicos do resto de combustível e possivelmente com bactérias terrestres que tivessem pegado carona no foguete e pudessem ter sobrevivido à viagem. Por essas razões, ele foi programado para girar 180 graus, apontando seu jato na direção do movimento, e disparar uma última vez até queimar todo o combustível. Dessa forma, ele iria frear. Nosso objetivo era garantir que não escapasse da Terra e acabasse reentrando em nossa atmosfera, desintegrando-se. O lançamento foi um sucesso. A separação era de primeira etapa cumprida, que ainda havia muita expectativa para o futuro. Agora tínhamos mais de 8 meses de espera, enquanto nossa navezinha não tripulada completava a viagem interplanetária para Marte. Esse é o término do Camelo 1 na página 17. Vou terminando por aqui então. Tchau, tchau.